paz do Senhor Jesus. Curte, compartilha e comenta. Já marca o sininho para receber as próximas mensagens, amém? Vai vir pãozinho quente do céu. Prepara o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero que abra a palavra de Deus como texto base em João capítulo 11, versículo 25 e 26. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Você pode perguntar assim ao seu irmão: tu crê nisso? Pergunta ele aí. Glória a Deus. Eu quero trazer para os irmãos algo que tem me incomodado. Sabe o que é? É que o diabo tem tentado matar a nossa fé. Ele tem feito de tudo, de todas as estratégias possíveis para destruir a nossa fé. Tem usado igrejas, irmãos da igreja, tem usado políticos, tem usado internautas. Na minha época eu dizia isso, internautas, agora são influencers, né? Eu sou do tempo que falava internautas. Do tempo que ligava a internet, via cabo do telefone e fazia... Quem lembra disso aí? Glória a Deus, você está vivo, é velho, mas está vivo. Glória a Deus. E o que tem acontecido é que eu tenho ficado indignado com o nível de fé que nós temos operado, nós temos vivido. Uma fé fofa, uma fé seca, uma fé teórica, onde alguns irmãos da igreja, isso mesmo, pessoas da igreja têm vivido uma fé tão rasa ou tão falsa, que é mais fácil eles pregarem a mensagem do tem nada não, é assim mesmo, deixa disso, pronto, e só pode ser crente se for para a igreja. Parece que a mensagem está pronta na ponta da língua, onde a ilusão de crer em Deus tem feito pessoas acharem que estão salvas, mas serem condenadas à condenação eterna, mesmo dentro da igreja. Você conhece alguém que você olha e julga como eu, que não deveríamos, mas fazemos isso, que você olha assim e diz assim: eu acho que fulano não é crente não. Você conhece alguém? Diga eu. Sabia que pode ser você também? Diga não. Porque é o tipo de fé que a gente está vivendo hoje em dia, onde parece que as pessoas trocam de igrejas, mas não vivem uma vida de arrependimento, de frutos dignos de arrependimento. Isso tem me indignado, irmão, porque quando eu me converti, e eu estou falando de 20 anos atrás, em 2005, eu criei na palavra de Deus que diz que aquele que crê é nova criatura, não tem mais condenação, as coisas velhas já passaram, porque eis que tudo se fez novo. Eu criei numa palavra que era prometido que quem cresce iria expulsar demônios, porque estava escrito em Marcos 16, que estes sinais seguiriam os que creem. Em meu nome expulsariam demônios. Isso fala de autoridade espiritual. Também está escrito: em meu nome colocariam as mãos sobre os enfermos e os enfermos seriam curados. Isto era sinal de quem cria em Jesus. Diga assim: estes sinais seguirão. Irmão, quem tem filho criança sabe o que é seguir. Você vai no banheiro, quando você olha para trás, tem um brugalinho atrás de você. Você vai na cozinha, quando você olha para trás, papai, mamãe, ele lhe segue por onde vai. E às vezes lhe dá susto. E na minha casa tem alguns banheiros que não tem porta, porque é dentro dos quartos. E você está lá sentado, tranquilo, pensando que está no seu momento no vaso sanitário. Quando você olha, pá, aparece uma criatura, e não é um demônio, é uma criança. Se meu filho deixa pelo menos fazer cocô. Porque ele lhe segue, ele vai aonde você vai. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou dizendo, diga eu. É assim, está vendo que não sou eu isso?
Jesus disse: os sinais seguirão você por onde você for. Você não precisa ser um crente que fica procurando lugares onde o sinal se manifesta. Pelo contrário, são os sinais que tem que seguir atrás de você, querendo operar milagres através da sua vida. Amém ou não amém? Deus não disse: quem for pastor vai operar milagre. Não. Ele não disse: quem for obreiro da casa do Senhor vai operar milagre. Ele disse: você que crê. Alguém aqui crê em Jesus? Existem sinais doidos para ser operado através da sua mão e da sua vida. E eu nasci na fé nesse aspecto, nessa visão de uma fé viva, verdadeira e eficaz. Não era uma fé fofa. E eu tenho estado indignado com isso. E a primeira indignação é comigo mesmo. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 20, que a fé, que a operação daquele que crê, é a operação de poder. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, olha o que diz. A minha palavra... irmão, escute isso, irmão. O apóstolo Paulo, ele, um homem pregador do evangelho, eloquente, foi criado aos pés de Gamaliel, o maior doutor da lei daquela época. Ele tinha autoridade muito mais do que Augusto Nicodemos, muito mais do que Hernando Dias Lopes, do que Luciano Subirá, e conhecimento profundo do hebraico, do latim, do grego. Um homem que em teologia era conhecido como alguém que era da tribo de Benjamim, conhecedor da lei, praticante de toda a lei. Quem tinha autoridade para falar de conhecimento, de eloquência, chama-se Paulo, ou Saulo, que era o mesmo, ele não mudou de nome. Ele simplesmente usava o seu nome Saulo, depois que ele se converte e foi chamado para pregar aos gentios. Estrategicamente começou a usar o nome Paulo, que era o seu nome romano. E ele diz, na palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem de persuasão de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Diga assim: demonstração do Espírito e de poder. Para que a fé de vocês... a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, não se escandalize, Deus vai começar a operar maravilhas e milagres no nosso meio. Já tem pessoas que do nada estão sendo batizadas no Espírito Santo. A irmã Edivânia mesmo, eu nem sabia, 2 cultos atrás, estava no culto aqui, glória a Deus, aleluia, foi batizado com o Espírito Santo, eu nem sabia. Porque, diga assim, porque Deus é Deus. Porque Ele não muda, meu irmão. E essa indignação santa tem me incomodado, porque eu creio em Jesus. Alguém aqui crê em Jesus? Tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Tudo que Ele falou que era fato, é fato. Ele disse que nós iríamos curar. Eu me lembro que eu acho que foi sábado. Ontem não, sábado passado. Raiane foi pregar em Recife. Está incomodando essa luz? Desliga. Puxa da tomada esse negócio. Melhorou ou piorou? Bota a luz agora, para ver se ela para. Posso continuar? Diga assim: fala, pastor. Me lembro que eu estava sábado no aniversário do meu cunhado, porque minha esposa foi pregar em Recife, e eu creio que vai ter dia que você não vai poder ir para o culto, porque você vai estar pregando em outro lugar. Meu nome. Quem recebe essa palavra? Pois é. E ela pregando lá, aí eu fiquei para ficar no aniversário do meu cunhado, e a gente foi lá para o aniversário do meu cunhado, de repente eu descobri no aniversário dele, que a minha irmã mais velha, Drica, não tão velha assim, só um pouquinho. Eu descobri naquele dia que ela não sentia cheiro de nada mais, nem dos peidos do marido, mais nada.
E também não tinha para dar. Eu pensei que tinha ficado na época do Covid, ela tinha sido curada. E Deus me procurando, irmão, faz mais de mês que toda madrugada eu vou dormir aprendendo sobre cura, sobre o poder de Deus. E vocês verão, e vocês viverão, e vocês curarão também em nome de Jesus. Eu tenho buscado, e uma coisa tem o Senhor me ensinado, que o que está faltando não é poder de Deus, o que está faltando é fé para impor as mãos e dizer, seja curado em nome de Jesus. Porque Ele não muda. Quando eu ouvi aquilo, me deu uma raiva, uma ira, um ódio do pecado. Porque é o pecado que acaba a nossa fé, é o pecado que gera doença em nós, porque foi assim, entrou junto com o pecado a morte, e a miséria, a desgraça, a doença, toda a tristeza, tudo entrou por causa do pecado no mundo. Quem está entendendo diz amém? Nós não temos que ter pena da doença nem do doente, nós temos que ter compaixão, se colocar no lugar dele e orar para que ele seja curado. E quando eu ouvi aquilo, a gente conversando, estava eu, Priscila e Vamar, Thaís e Otávio, e minha irmã também, estava todo mundo lá. De repente, quando eu soube aquilo, eu fiquei com raiva. Eu disse, meu Deus, como é que a minha irmã não sabia um negócio desse? Eu disse, tu crê que Jesus cura? Ela disse, creio. Ela é crente, irmão. Quem crê que Jesus cura aqui? Diga, eu. Eu disse, espera aí. Aí eu peguei a mão assim, ó, os 2 dedinhos, botei a mão na venta dela, como de matuto, e disse, em nome de Jesus, sistema olfativo, volte a funcionar agora. Cérebro funcione direitinho, em nome de Jesus, amém. Aí ela, parece que nem respirou. Ela, vai, respira, testa esse negócio. Ela, eita, estão queimando alguma coisa. Ela foi curada na hora, começou a sentir cheiro. E tudo começou por um perfume que eu dei ao meu cunhado de presente. Ela disse, eu não cheiro. Quando eu vi isso, irmãos, pelo amor de Deus, Deus quer usar você para curar toda a enfermidade. Deus quer usar você para libertar cativo, para expulsar demônios. Você crê nisso, meu irmão? É isso que nós estamos prontos para viver, porque é essa a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável àqueles que o buscam e o amam. Amém ou não amém? Glória a Deus. E o que acontece? É que hoje em dia a gente tem sido confrontado nas escolas, nos colégios, nos trabalhos, na internet. Irmão, é impressionante. Eu publiquei um texto, um vídeo esses dias, sem nenhuma pretensão. A gente está aqui treinando no Convergência, aprendendo a ser crente na prática, para orar, para curar, para libertar, para pregar o evangelho. Aí a gente gravou um videozinho, eu falei semana passada, e irmão, o vídeo está com quase 150 mil visualizações. Só que dessas 150 mil tem milhares de comentários dizendo, glória a Deus, eu quero aprender, me ensina, como é que eu faço? Aí de vez em quando aparece um filho do cão. E precisa ser assim? E tem que invadir a vida das pessoas, e tem que dizer que as pessoas vão para o inferno. Não, tem que mentir para a pessoa. A pessoa tem que ir para o inferno feliz, e eu olhando para ela. Sempre vai aparecer alguém para querer calar a sua boca, meu irmão. E a primeira pessoa é a sua pessoa. A sua mente vai querer que você se cale, dizendo que você não é capaz, dizendo que não precisa disso, dizendo que você não é merecedor, não é digno. Mas a palavra diz que Ele é digno e Ele vos deu poder para pisar nas serpentes, para pregar o evangelho. E eu me lembro que eu ouvi um testemunho, eu contei até em Feira Nova esses dias, o mês que passou parece. Conta que um aluno chegou na faculdade, logo nos primeiros dias de aula, na primeira aula veio a aula de filosofia, irmão. É uma bronca a filosofia, quando o cara não é crente. O professor começou a dizer, o meu objetivo aqui é provar logo a vocês, na primeira aula, que Deus não existe. De vez em quando aparece algum engraçadinho querendo, eu corto logo as asas dele no começo. Aí pegou a gaveta, abriu a gaveta, pegou um ovo cru, levantou e disse, eu vou provar a vocês que Deus não existe, vou soltar esse ovo aqui, e esse ovo vai cair e vai estourar, porque Deus não existe. De repente, um crente de verdade, aquele que não aguenta desaforo, no nome dele ele apanha na cara, mas quem fala mal de Jesus, ele levanta, se posiciona. Ele levantou e disse, professor, eu quero falar. Aí ele disse, já estou vendo, é crente. Ele disse, lavado e remido pelo sangue. O senhor vai soltar o ovo, vai? Ele disse, vou soltar o ovo. Só um minutinho. Eu vou orar. E depois o senhor solta.
Porque o Senhor disse que ia começar se posicionando, dizendo que Deus não existe. E eu quero começar o ano na faculdade, me posicionando, provando que Ele não existe. Ele é. Porque o que existe pode deixar de existir. A existência dele é eterna. Ele é, antes que houvesse dia, Ele já era. O senhor vai soltar, professor? Eu disse, vou soltar. Então espere orar, pode orar. O crente penteca levantou a mão e disse, Senhor, este homem começou zombando do teu nome. Não foi do meu, não. E ele disse que ia soltar o ovo ia estourar, dizendo e querendo provar que por isso o Senhor não existe. Mas olha, Deus, Tu és o Deus que abriu o mar vermelho. Tu és o Deus que disse, Lázaro, sai para fora, e ele saiu. Tu és o Deus que disse, menina, eu te digo, levanta, e a morta se levantou. Ah, Senhor, quem é este homem que pensa que ele é? Ele vai soltar. Eu só te peço uma coisa, Senhor. Quando ele soltar o ovo, que o ovo caia no chão e venha rolando até aqui os meus pés. Mas quando esse ovo rolar, Jesus, sem quebrar, que o Senhor mate ele do infarto ali na frente. Em nome de Jesus eu te peço, eu te agradeço. Amém. Pronto, professor. Solte o ovo agora. Pode soltar. O professor disse, era só para soltar e quebrar, não tinha esse negócio de morte não. Bora deixar de brincadeira, abriu a gaveta, guardou o ovo e disse, vamos começar a aula. Com poucos dias, diz a história que ele teve que sair da faculdade, porque por onde ele passava, os alunos disseram, professor, solta o ovo, professor. Passa o céu e passa a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Se posicione onde você estiver, porque o teu Jesus não está agarrado na parede, numa cruz. O teu Jesus está vivo, está real, está poderoso como sempre. Pois é, irmão. Semana que passou tivemos a tristeza de perder o nosso amigo, nosso irmão Lucas Oliveira. Muitos choraram, alguns não choraram, mas ficaram tristes. E eu tive a triste missão de ter que fazer um funeral. E lá vai eu para Lídia Queiroz, chego lá, irmão, gente lá de dentro, gente do lado de fora, porque ele era muito querido. De tudo que é canto tinha gente, irmão. Irmão, eu fui numa luta, porque pastor é um negócio, irmão. De manhã ele está falando de Jesus, dando vida pelo poder do Evangelho, se alegrando. De meio-dia ele já está no velório. De noite ele está arrumando um casamento na casa dos outros. O problema é que está querendo se brigar. Ó, irmão, não tem Chicó, que é tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Pastor, tô feliz, tô triste, tô feliz, tô triste. É assim, irmão. Amém ou não amém? Ô terra, ora por mim, pelo amor de Deus. Aí eu vou lá, quando eu chego lá, irmão, lotado, para passar, tem que passar assim, ó, de tanta gente. E aquela tristeza de ver o corpo, porque ele não estava mais ali. Aonde ele está, não tem mais choro, não tem mais dor. E na minha cabeça a lembrança o tempo todo de que há uma semana atrás ele tinha mandado mensagem para mim em áudio dizendo assim, pastor, como eu estou feliz de ser crente. Se eu soubesse que ser crente era tão bom, eu tinha sido antes, eu estou em paz. E no começo do ano, lá quando ele entrou na igreja, que começou, ele foi lá para casa orar, botei ele para orar 1 hora e 50 minutos, irmão. Levantar peso, ele estava acostumado, dobrar o joelho, ele não estava não. Dobrou o joelho lá em casa, começou a orar, quando levantou ele disse, pastor, eu quero ser crente. No outro dia ele mandou uma mensagem, pastor, como eu faço para aprender a ser crente? O senhor pode me ensinar? Eu disse, meu filho, é simples, anda comigo que você vai ser crente. Porque se você for crente, quem andar com você vai ser crente também, amém ou não amém?
Ele naquela alegria, naquela situação toda. Eu estava com ele na outra semana na casa de Larissa e Ricardo, e ele lá com a caminha dele do São Paulo, contando, dizendo: rapaz, vai ser uma bênção, porque agora eu estou feliz, porque agora eu sou crente. Da boca dele saía toda: eu sou crente, sou crente, sou crente, estou feliz, estou feliz, estou feliz. Irmão, aí eu estou no velório dele, eu aqui, ó, do jeito que está esse púlpito aqui em pé, aqui estava encostando no restinho do busto que ficou, o caixão. Do lado de cá a mãe chorando em cima dele, do lado de cá as duas avós, e ao redor muitos primos, amigos, e irmãos em Cristo também lá. E vem para mim a oportunidade de falar alguma palavra. E dentro de mim veio fortemente: prega a palavra que hoje vai haver salvação nesse lugar. E na mesma hora vem na mente: tu é doido, vai pregar a palavra, vai pregar aqui, arrependimento, conversão, e se tu apanhar, e se entristecer o povo, e se bater em tu? Na mesma hora, aquela luta da carne contra o Espírito, dentro de mim vem assim: meu Deus, que privilégio se eu apanhar aqui porque eu preguei o Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho. Comecei a pregar o Evangelho rapidamente. E comecei nada mais, nada menos falando sobre Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Que fala que é melhor ir para um velório, a casa de luto, do que para uma festa, um banquete. Irmão, dificilmente alguém no velório está querendo sair para ir para uma festa, tomar uma cachaça, bater, contar piada. Não, dificilmente. Mas num velório você está lá pensando: meu Deus, a vida é curta. A qualquer momento Jesus volta ou eu vou. Eu estou preparado, a consciência está ali. Eu aproveitei a oportunidade para dizer: arrependa-se, se converta, porque este aqui não é Lucas, é só a casca, é só o corpo, mas este homem aqui entregou a sua vida a Jesus, escapou pela sua vida e hoje tem a salvação eterna garantida pelo nome de Jesus. Preguei o Evangelho, disse: se arrepende. No final eu perguntei: alguém aqui quer entregar a vida a Jesus? Irmão, pasmem, 3 pessoas levantaram a mão. Eu disse: eu estou falando para se arrepender dos pecados, para ser crente, para morar no céu. Eu não estou falando para se consolar, não. Tem certeza do que você quer? Eu vou perguntar de novo: alguém quer entregar a vida a Jesus? Depois levantou mais 4 pessoas, 7 pessoas entregaram a vida a Jesus. Essa semana eu já fiz o primeiro atendimento pastoral aqui junto com o Marquinho, com o Vitor, que se entregou a vida lá. E eu disse: está aqui, ó. Este aqui em vida ainda ganhou 2 vidas para Jesus, mas em morte de uma vez só ganhou 7 vidas para Jesus. Porque a morte do crente, até na morte, glorifica e gera vida nessa terra. Você pode dar glória a Deus? Eu quero aproveitar esse momento e pedir que você dê uma salva de palmas em memória do nosso irmão Lucas Oliveira, que para a glória de Deus está lá, para onde ele queria só um pouquinho da presença e agora tem a presença completa. Meu nome, hein? Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Pois é, a morte, meu irmão, para quem tem Cristo não é o fim, mas é o início da verdadeira festa. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Tem alguém aqui que estava naquele velório naquele dia? Levanta a mão. Glória a Deus. Ó, quantas pessoas estavam lá? Ali a família, a prima de Lucas? É? Glória a Deus. Glória a Deus. E vou dizer uma coisa a vocês aqui, irmão. Tinha uma mãe em cima do caixão. Ela disse: pastor, está doendo, mas eu só estou com saudade. Porque o meu Jesus me disse que ia guardar ele e não perderia ele para Satanás de jeito nenhum. Jesus falou, Jesus cumpriu. Se você está orando, se você é crente, saiba, Deus não te perderá. A Bíblia diz, Jesus falou: eu não perderei, não deixarei ninguém se perder que o Pai trouxer até mim. Amém ou não amém? A morte, meu irmão, é o maior medo dos homens. Mas Jesus é o terror da morte. Enquanto os homens estão com medo da morte, a morte está desesperada com Jesus. O apóstolo Paulo disse: ei, morte, onde está o teu aguilhão? Cadê o teu poder que tu não conseguiste segurar ele na cruz? Tu não conseguiste segurar ele na cova? Cadê? Cadê?
Porque o evangelho sem cruz é mentira, mas o evangelho sem poder de Deus e ressurreição também é mentira. E nós cremos que Ele salva, que Ele cura, que Ele ressuscita, que Ele batiza com o Espírito Santo e que a trombeta vai tocar e você e eu subiremos para a glória de Deus. Irmão, tem gente que ainda não sabe quem é Jesus. Pensa que Ele é alguém que tem poder. O apóstolo João foi arrebatado. Eu estou falando de alguém que tentaram matar. Diz a história que João foi o último dos apóstolos. Todos morreram de forma trágica. João morreu de morte natural. O apóstolo do amor, ele foi levado para a ilha de Patmos. Conta a história que lá tentaram matar ele na ilha. Pegaram o velhinho João. Porque tem gente que olha para a tua imagem e pensa que você não é forte. A sua força não é aqui fora, a sua força é aí dentro, com a presença do Espírito. Pegaram o João, colocaram ele, quiseram matar ele, para poder deixar medo, pânico, desespero, para os crentes que porventura viessem a se converter através dele. Diz a história que pegaram ele e colocaram ele numa banheira de óleo fervendo, irmão. Botaram para ferver, quando estava borbulhando, pegaram o corpo do velhinho João e jogaram dentro. E quando ele caiu dentro, ficou dentro do povo. Agora acabou-se. Quando viram, pensaram que não. Ele se levanta, o corpo bronzeado, preparado, tranquilo, sai da banheira e a mensagem que ficou é: o que está aqui dentro é muito mais quente do que este óleo aí. Só ia morrer quando o Senhor quisesse. Você não é galo, você não é peru, você não é nada para morrer de véspera. Você só vai morrer quando o Senhor disser: hoje é o seu dia. Porque Ele tem um controle na palma da mão. Amém ou não amém? Jesus disse a João, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, quando João foi arrebatado em espírito para ter a revelação de Apocalipse, que Apocalipse e revelação é a mesma coisa. Olha o que João descreve: ao vê-lo, ele vendo Jesus, ao vê-lo cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmão, tu querendo que Ele abra uma porta, o Deus que tem chave da morte e do inferno, será que Ele não pode abrir a porta que tu espera? Ele está acostumado, irmão. Jesus está acostumado a operar milagre. Ele não muda. Diz a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 7, que de repente ele estava vindo com os apóstolos, ensinando os apóstolos, um cortejo de ensinamento, um cortejo de conhecimento, explicando como deveria ser a vida de um crente na terra. Quando ele vinha com um grupo de apóstolos e discípulos lhe seguindo, do outro lado veio um cortejo fúnebre, veio uma mãe desesperada chorando, e muitas pessoas chorando, e na frente o seu único filho, uma viúva, que agora era a viúva e tinha perdido seu único filho, e vinha aquele cortejo chorando. De repente, Jesus, em vez de desviar o caminho, Jesus vai ao encontro daquela mãe e esbarra-se com aquele caixão. E um mestre judeu não podia tocar num defunto. Você está achando que Jesus vai se desviar do teu problema? Vai não, Ele só está esperando a tua oração para te ouvir. Diga assim comigo: Jesus não responde a oração que não foi feita. Diga assim: mas a oração feita com fé é nele sim e por ele o amém. Quando você ora com fé, você pode orar como se já existisse, como se já tivesse acontecido. Ele não vai se desviar da tua dor. Ele está ainda a teu encontro para resolver o meu e o teu problema, que só Ele pode resolver. E ele veio e encontrou-se com aquela mãe, e aquela mãe chorando, enquanto todos diziam: ela está triste, é normal. Jesus não respeita a normalidade. Jesus olha para ela e diz assim: mulher, não chores. Bota a mão no esquife,
E abre-se aquele caixão e pega o menino e levanta ele e entrega ele vivo à sua mãe. E a palavra de Deus nos garante que ele ainda é o mesmo. Nunca houve você não vai encontrar um morto nas escrituras do Novo Testamento que cruzou por Jesus e continuou morto. Todos os mortos que passaram por Jesus foram ressuscitados. Sabia disso? A morte tem desespero. A morte entra em desespero quando vê Jesus, irmão. Onde o homem carregava o caixão, Jesus entregou um testemunho vivo à mãe. A tua dor é exatamente a matéria-prima. O teu sofrimento é a matéria-prima que Jesus vai usar para entregar um testemunho para a glória dele. Agora, em vez de reclamar, agradece. Em vez de murmurar, clama. Em vez de reclamar, adora a Ele. Você pode passar pelo menos 10 segundos dando glória a Deus e adorando a Ele. Você pode fazer isso? Vai dando glória a Deus, lembrando do teu problema, vai. Ele encontrou aquele filho no caixão, levantou e entregou a mãe. Mas de repente também fala lá em Marcos capítulo 5, que ele encontrou um pai desesperado, Jairo, e disse: vamos na minha casa, minha filha está muito mal. E Jesus vai até a sua casa. Jesus não tem dificuldade de ir na casa de alguém que clama por ele, irmão. Talvez alguém que você queira que vá lá não tenha tempo para ir, mas Jesus, todo aquele que chamou na sua casa, ele foi e ele continua indo. Jairo disse: bora na minha casa, a minha filhinha está muito doente, ela está para morrer, está com muita febre, está muito mal. No meio do caminho, pessoas que ficaram na casa vieram ao seu encontro e disseram: não incomoda mais o mestre. Não incomodas mais o mestre, porque a menina morreu. Jesus disse: ei, olha para mim. Ela apenas dorme. Jesus chega lá e começa outro ensinamento para nós. Eu tenho batido nessa tecla, porque eu tenho aprendido há pouco tempo. Na hora de fazer milagre da multiplicação, ele não mandou ninguém sair. Ele operou o milagre da multiplicação do pão e dos peixes na frente de todo mundo. Mas tem milagre, tem coisa que Deus vai fazer na tua vida que não pode ser na frente de todo mundo. Chegou na casa de Jairo, ele disse: a gente vai entrar, mas só vai entrar a mãe e o pai, eu, Pedro, Tiago e João. O resto sai, todo mundo. E entrou. E quando ele entrou dizendo: Talita cumi, menina, eu te digo, levanta. E a menina se levantou imediatamente. Quando todos disseram que acabou, Jesus disse: a última palavra é a minha, ela só está dormindo. Quando você pensa que não tem mais jeito, ele continua dizendo: a última palavra ainda é a minha. O teu marido vai ser salvo, a tua esposa vai ser crente, o teu filho vai pregar o evangelho. Esta enfermidade vai sair no nome de Jesus. Depressão. Quer depressão para Jesus, irmão? Quer depressão para Jesus? Ele tem poder, diga assim: ele tem poder. Lázaro, amigo de Jesus, irmão. Diz a palavra de Deus lá em João, capítulo 11, que Jesus estava na aldeia vizinha, de repente Lázaro adoece e mandaram ir buscar Jesus. E quando Jesus está lá dando uns ensinamentos aos discípulos, Jesus tinha corrido, tinha fugido naquele momento de Betânia, porque queriam matar ele naquele lugar. E quando ele estava lá na outra aldeia, chega alguém para dar um recado, um mensageiro chega lá e diz assim: ei, Jesus, eu vim porque o teu amigo Lázaro está muito enfermo. Não é teu amigo não, é aquele que tu ama. Porque às vezes a gente quer lembrar a Jesus quem nós somos para ele, irmão. Às vezes a gente quer dizer assim: ó Jesus, está lembrado que eu orei naquele dia? Tu está lembrado que eu dei aquela esmola? Aquela oferta na igreja que eu dei, está lembrado, Jesus? Está lembrado que de repente eu dei uma oferta a fulano de tal? Tu está lembrado, Jesus, que eu dei carona? Irmão, a gente quer passar na cara de Jesus, que a gente faz. O nada que a gente faz, a gente quer passar de vez em quando.
Ainda bem que ele não é a gente, irmão, que ele tem graça e misericórdia para a gente. Porque se fosse a gente matava. Pá! Era ou não era? Está passando na cara de Jesus. Aí o menino chegou e falou assim: mandaram eu lhe chamar, mas mandaram dizer assim: Lázaro, a quem tu ama, o teu amigo, aquele que tu come pão assado na casa dele de vez em quando, aquele que tu dorme lá. Irmãos, às vezes a gente procura Jesus com a expectativa de que a resposta que nós precisamos vem na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. Quem já passou por isso? Agora levanta o braço, quem já ficou frustrado com isso? Homem, irmão. De vez em quando ele fala: Jesus, olha, Senhor, se tu falar com fulano, a porta se abre. Olha, se tu chegar lá cedinho, meu irmão, a gente quer ensinar Jesus a fazer, irmão. Não precisa não. Não precisa querer ensinar. Você precisa acreditar que Ele sabe o melhor para você. Me lembro de Pedro agora, Pedro. Pedro é nosso irmão aí que está aí. Esses dias passou uma peleja, não foi, Pedro? Foi assaltado. O cão. Que vem para matar, roubar e destruir. Aí uma irmã que ama vocês aí me chamou: vamos embora lá. Irmão, os irmãos que me conhecem já sabem, né? Me leva para os cantos. Alguém está doente, pô, pensa que eu vou lá falar de doença, falar de cura. Alguém foi assaltado, pensa que eu vou falar de segurança, irmão. Não, irmão. Para qualquer enfermidade, para qualquer problema, se é para casamento, se é para doença, se é para morte, a solução é Jesus. Aí eu fui lá, de repente, pá, aquela coisa. Aí eu preguei o evangelho puro e simples, né? Puro e sem mistura. Alguém já ouviu aquela mensagem da barata? Aquela mensagem que Deus só tem um filho. Lembra aquela história de Deus só tem um filho? Aquela história muito eloquente. Que ele é o único filho, que a gente é criatura, que no céu só entra filho, não entra criatura, que tem que se transformar em filho, porque senão, e bem rapidinho. Sabe aquela historinha? Pronto. Terminou com ele e duas irmãs lá de joelho entregando a vida a Jesus. Foi ou não foi? Por quê? Porque Jesus ama a vida dele. Deus conta com você, mas Ele não precisa da sua eloquência. Ele quer usar você para curar, para salvar, para libertar, para transformar. Quem está disposto a ser usado por Ele? Irmão, na maior simplicidade, na conversa, simples. Porque quem tem poder é a palavra de Deus em você. Não é você que tem poder. Quem está entendendo diz amém. Ele disse: eu vos dou poder. Sim, porque Ele está em nós. Porque está escrito: sem mim nada podeis fazer. Quem está entendendo diz amém. Aí Jesus diz assim, aquele mensageiro que criou a expectativa de voltar com Jesus. Às vezes a gente vai para algum lugar e pensa que Ele volta com a gente, irmão. Volta não, irmão. Vai ter dia na sua vida, e talvez seja hoje que você está passando por isso, que você está procurando Jesus e você não está encontrando, mas saiba, Ele não perdeu você de vista. É porque em vez de um milagre, Ele quer fazer uma maravilha na sua vida. Porque se Ele voltasse, Ele curava. Mas se Ele não voltar, Ele tem ressurreição depois de 4 dias. É maior o milagre. Enquanto tu está querendo fuba, Ele vem com o cuscuz prontinho e quentinho com você. Aí Ele disse assim, aquele mensageiro: pode voltar. Essa doença não é para a morte, não é para a glória de Deus. Aí o caba volta. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Passa-se alguns dias. Jesus diz aos seus apóstolos: Lázaro dormiu, vamos voltar. Aí alguém disse: voltar para onde, Jesus? A gente já veio de lá porque queria matar o Senhor. Jesus disse: enquanto é luz, é dia, a gente pode andar. A noite vem quando a gente não pode mais. Aí ele disse: vamos. Aí os apóstolos: não. Mas tinha um crente ali. Diga assim: um crente. Tomé é o nome desse crente. Porque todo mundo mete o pau e diz que é incrédulo. Mas você pode ir lá em João capítulo 11. Vai dizer que o Tomé olhou para Jesus, olhou para os apóstolos e disse assim: ei, se ele vai
para morrer, nós vamos e morramos com Ele. Eu não deixo Jesus, irmão. Às vezes você está julgando aquele irmão que está fraquinho na fé. É só uma fase, é só um dia ruim, é só uma noite escura. Em vez de falar mal dele, chega perto dele, abraça ele e diz assim: Jesus é contigo. Profetiza na vida dele, aumenta a fé do teu irmão. Tomé e Jesus voltaram e todos os apóstolos foram juntos. Quando chegou lá, irmãos, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É verdade. Porém, elas tiveram o privilégio de ouvir um grito que talvez eu e você nunca ouviríamos nada igual. O grito foi: Lázaro, sai para fora! Imediatamente Lázaro saiu vivo para a glória de Deus. Interessante que quando Lázaro saiu, ele saiu todo amarrado, porque naquela época, amarrado ficava feito a múmia. Eu imagino Lázaro saindo, ó, todo amarradinho, todo melado de óleo essencial, porque foram embalsamar o corpo dele. E quando ele saiu, ele ficou na porta, Jesus disse: chamar eu chamei, agora vocês vão lá e desatai-o. Tire o embaraço dele, tire o que está amarrando ele. Ei, tem crente que está aqui, que já nasceu, já ouviu a voz de nascer de novo, só está precisando ser desatado, desamarrado, para viver livremente e pregar o evangelho de Jesus. Quem está entendendo diz amém. É noite de desatar a vida de crente nessa noite. Eu quero terminar falando do maior problema da morte, porque tem gente, irmão, já viu que tem gente que tudo que a gente publica vai lá e dá uma crítica? Como é que chama? Hater. Obrigado, varão. Hater. Ó, irmão, eu percebi que eu não estava tão crente quando eu parei de ter hater. Porque quando a igreja nasceu, quem lembra? Cada publicação era um hater. E Jesus, tome salvar, tome salvar, tome salvar, tome salvar, tome salvar. Jesus salvava, curava e batizava com o Espírito Santo. A gente ficou frio na fé, isso foi diminuindo. Mas a gente voltou agora mais quente, mais crente do que do começo, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira ainda. Ele agora vai salvar, curar, levantar aleijado. Tenha certeza que vai ter gente que vai ouvir pela primeira vez e vai ter aleijado que vai se levantar no nosso meio. Ele tem me mostrado isso. Você crê nisso? Pode dar glória a Deus por isso? Agora, irmão, vocês estão lascados, vão ser perseguidos junto comigo. Quem crê nisso? Quem quer ser perseguido? Oxê. Aí, irmão, a morte vinha e matava Lázaro. Jesus chegava e dizia: levanta. A morte vinha e matava o filho da viúva. Jesus dizia: bora, levanta. A morte vinha e matava a menina. Jesus dizia: bora, levanta. Isso não é hora de dormir, não, levanta. Eu acho que a morte estava dizendo: é meu hater. Tudo que eu faço quer desfazer. Depois eu vou dar um jeito nele. Vou pegá-lo. Vou usar uns judeus. É isso mesmo. Glória a Deus, Roberto. Eu imagino a cena. A morte tramando, irmão, combinando. Olha, faz assim, faz assado, faz assim. Já que está escrito há não sei quantos mil anos que ele ia morrer, e que ele ia morrer no madeiro, na cruz, bora aproveitar e bora com gosto de gás. E tem que conferir, viu? Depois que ele morrer, empurra a lança para não correr risco dele ficar vivo. Bora fazer um trama maligno na vida desse homem que é o Cristo. Ferir tudo para ele pecar, disse o diabo. Não teve jeito. E para morrer, Jesus disse: os que tu matasse, na minha mente, né? Os que tu matasse eu levantei. E tu não tem poder sobre mim, porque não tem pecado aqui. Eu vou dar uma ajudinha. Está escrito na Bíblia: ninguém pode tirar a minha vida. Eu voluntariamente entrego a minha vida. E quando eu quiser, eu tomo ela de volta. Tira a onda, Jesus, não tira não. Diz a palavra que estava na cruz Jesus. E tem para mim que ele morreu primeiro que os ladrões da cruz. Sabe por quê? Porque lembra que nenhum morto ficou morto diante de Jesus. Já pensou? Ele na cruz aqui, de repente o cara morre aqui primeiro que ele. Ele, ei, pss, levanta a cabeça, nada de morrer agora. Aí o outro morreu, disse: epa, esse seu cabra.
Tu não está sabendo quem está aqui é o dono da vida? Fica acordado. Ele teve que morrer primeiro, irmão. Diz a palavra que ele morreu. Mas antes de morrer, ele recebeu sobre si o meu e o teu pecado. Eu quero te ajudar a saber que pecado é. Fecha os teus olhos agora e lembra do teu pecado. Conta a ele agora o teu pecado. Porque eu quero te dizer que faz 2000 anos que ele morreu. Mas aquela morte, aquele sangue foi poderoso para poder perdoar inclusive o pecado que você comete até hoje. Aleluia, aleluia. Está lembrado desse pecado aí? Se você crê hoje, você será livre do poder desse pecado. Tem homem aqui viciado em pornografia que hoje está sendo liberto pelo poder do Evangelho. Tem homem aqui que não consegue deixar outra, mas hoje, agora, recebe poder do Espírito Santo para deixar o pecado da prostituição. Deus te deu a tua família. Tem vício caindo por terra agora pelo poder da palavra. Aleluia. Antes de morrer, ele recebeu este pecado aí que você cometeu e comete até hoje, voluntariamente. Mas você está vendo o sangue sendo vertido. E ele disse naquela dor, porque a dor dele não foi o teu pecado, a dor dele foi ter se afastado do Pai pela primeira vez, pelo poder do pecado que estava sobre ele. E não era dele, era meu e era seu. Era bacana, era bagai. Ele nunca pecou, ele foi tentado em tudo, mas nenhum pecadinho sequer ele cometeu. Mas naquele dia, o pecado da humanidade inteira foi lançado sobre o corpo dele. Porque está escrito 700 anos antes daquela cruz, que sobre ele estaria todos os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele gritou e disse: Elohim, Elohim lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Oh, irmão, tu sabe o que é um pai nunca ter visto um filho sofrer daquele jeito? Tu sabe o que é um filho nunca ter se afastado da plena comunhão com o pai? Porque nele não havia mancha, não havia mácula. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não tinha cometido nenhum pecado que afasta. Porque está escrito que as nossas iniquidades causam separação entre Deus e nós, mas ele nunca foi separado do Pai. Mas naquele dia ele disse: Pai, a ti eu entrego, está consumado, telestai, o preço foi pago, não tem mais condenação, a dívida está paga. Você pode dar glória àquele que pagou o preço. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Na sexta-feira, chamada sexta-feira da paixão, né? O inferno celebrou uma festa. Mas no domingo, o céu e a terra explodiram de glória pela morte que foi vencida, pela vitória do sangue de Jesus. Oh, glória a Deus. A primeira pessoa que descobriu que ele ressuscitou tem um nome: morte. Ela descobriu que ele não estava mais lá. Depois Maria chega lá para embalsamar o corpo, para poder fazer alguma coisa. Chega lá e encontra um homem de branco, o anjo estava lá. E ela disse: cadê o meu Senhor? Cadê o corpo dele? Ele disse: ele não está mais aqui, ele vive. Oh, glória a Deus. Hoje é domingo, irmão. Foi num dia igual de hoje que ele ressuscitou. Hoje é dia de ceia. É dia de celebrar a vitória sobre a morte. Pastor, tem doença, tem depressão, tem doença no corpo.
Tem doença na alma, que é depressão, ansiedade. Tem doença no espírito, que é morte espiritual, para quem não entregou, não recebeu a vida ainda, que é Jesus. Você não precisa escolher. Hoje você pode escolher tudo, porque Ele é tudo. Ele tem poder para dizer: enfermidade sai. Ele tem poder para dizer: em depressão, ansiedade, bata em retirada. Ele tem para dizer, poder para dizer: você que está morto, hoje eu sopro e você recebe o Espírito Santo e é salvo na pessoa de Jesus hoje. Ele tem vida para quem está morto. Você pode ficar de pé? O que está morto em você não precisa de um caixão. O que está morto em você precisa de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você hoje recebe palavra, recebe força, recebe graça para andar mais no caminho do Senhor, para ser mais crente. Sabe por quê? Porque quem recebeu Jesus e nasceu de novo tem a certeza de que a morte é apenas um corredor escuro que está levando a vida eterna, sem morte, sem dor e sem choro. Você pode dar glória a Deus? Feche teus olhos, entrega a tua maior adoração dessa noite, entrega a Ele.